Ponto e vírgula ele não é tão comum de nós empregarmos. Por quê? Ele pode justamente ser substituído por um ponto ou uma vírgula. Então, primeira regrinha que vai nos dar segurança aí para usar o ponto e vírgula. Só podemos empregar o ponto e vírgula quando essa informação que eu pretendo separar por ponto e vírgula dentro de um parágrafo tiver sentido completo. Por quê? Ele vai ser utilizado justamente para separar orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São informações que contêm verbo e tem um sentido completo ali. É uma informação plena em si mesma, tá? Que traz um recado maior, que nem a ideia principal. Tem um verbo, muitas vezes vai ter sujeito explícito e o complemento verbal desse verbo. Então, o ponto e vírgula nós vamos utilizar para separar orações coordenadas de certa extensão, ou seja, geralmente extensas, e já que apresentam vírgula também. Geralmente as orações apresentam vírgula, tá? Mas não é sempre. Olha só, aqui a gente tem um exemplo. O problema não é exatamente o preço alto. O problema é o salário baixo. Então, há um paralelismo aqui de informações. Quando eu digo paralelismo, eu digo há uma semelhança de estrutura sintática entre essas orações, certo? E aí nós temos aqui duas orações, e elas estão separadas por ponto e vírgula. Está correto aqui o emprego, tanto que eu poderia colocar um ponto no lugar desse ponto e vírgula. Em vez de colocaria assim, o problema não é exatamente preço alto, ponto. É uma informação de sentido completo. E no outro enunciado eu traria ali a segunda informação de sentido completo. Mas ficou legal esse contraste aí, essas duas orações que estão se relacionando pelo contraste, pelo paralelismo, por se referir a um mesmo sujeito, certo? No caso é o problema, o que ele não é e o que ele é. Então, ficou bem interessante dentro do mesmo enunciado. Lembrando que a pontuação ela vai requerer também de nós essa análise se vale a pena colocar aquele ponto e vírgula, considerando aí o efeito que eu quero provocar no leitor, enfim, o objetivo que eu tenho com esse texto. Então, a gente vai ter uma certa flexibilidade aí. Então, aqui no lugar do ponto e vírgula, eu poderia colocar um ponto. E poderia pôr uma vírgula também. Também, no caso, já que eu posso colocar um ponto, eu posso também colocar um ponto e vírgula, tá? Lembrando que o ponto e vírgula vai substituir aí informações de sentido completo. Então, a gente tem aqui outro exemplo. E esse exemplo contém vírgula já pelo meio. Então, é bem interessante também utilizar nesses casos.